A gente volta a falar sobre o Mercosul para a gente repercutir os avanços dessa negociação que a gente acompanhou durante essa manhã, né, com esse sinal verde do Bloco Europeu, a chancela desse acordo. Eu converso agora com o Igor Lucena, economista e ex-presidente do Corecon. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Igor, queria começar pelo começo. 25, quase 26 anos de negociações, resistências muito significativas de grupos de pressão com um poderio de lobby muito forte no bloco europeu. Eu queria entender o que a gente pode classificar como vitória a partir dessa perspectiva, sim, de uma consolidação até as 13 horas, né, horário de Brasília, e o que a gente pode considerar como risco, pensando também naquelas salvaguardas. Olha, Vitor, eu acho que depois de 25 anos, eu acho que hoje é um dia histórico. Apesar do mundo inteiro estar falando de Venezuela, aqui para a América Latina e para a Europa, a gente está falando de uma consolidação de um acordo que muda as características econômicas dos dois países, dos dois blocos, né, e de uma quantidade enorme de países. Não só os atuais membros dos dois blocos, mas fundamentalmente a expansão deles, né? Lembrando que Venezuela faz parte do Mercosul, mas está suspensa e pode voltar com um novo modelo democrático. Lembrando que a gente tem a entrada da Bolívia agora e também 6 países, inclusive a Ucrânia, estão na lista para entrarem na União Europeia, ou seja, o acordo ele é muito maior do que o que a gente está assistindo. Mas o ponto principal, e eu acho que a gente deve falar sobre os últimos acontecimentos, é o que a gente viu na França, França e Itália. A Itália inicialmente ensaiou aí uma não assinatura, depois Giorgia Meloni voltou atrás, mas interessante a posição de Emmanuel Macron, né? Ele está extremamente fragilizado internamente, vamos ter eleições presidenciais na França, onde o seu grupo político não consegue se organizar. E o setor agro francês basicamente estava boicotando todas as ações econômicas do parlamento e também fazendo situações de rua, né? Até mesmo as ruas de Paris foram tomadas. Macron disse abertamente que não vai aprovar. O grande problema é que a França, por mais de ser um importante agente, importante membro da União Europeia, acho que para mim o segundo mais importante, não tem aquele chamado threshold mínimo para impedir, ou seja, mesmo a França contra, a totalidade dos outros membros vai fazer com que o acordo se torne uma realidade. E o que é bom? Ao passar no Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, ela fica autorizada a assinar esse acordo com o Mercosul. Então isso mostra de fato que o acordo vai para frente, o acordo é super importante para as exportações do agro brasileiro e do Mercosul, que é extremamente produtivo. E por mais que a gente fale de riscos para a indústria brasileira, a importação de equipamentos industriais europeus pode sim recompor a nossa capacidade industrial, que está extremamente defasada. Por outro lado, e eu acho que aí é o grande risco, e aí é importante dizer, quando esse acordo for para o Parlamento Europeu, a gente pode sim ter lobbies e tentativas de virarem votos e, infelizmente, uma prática meio brasileira, que é eurodeputados já falam abertamente de tentar levar o acordo, mesmo que aprovado no parlamento, para as cortes de justiça europeia, o que poderia atrasar ainda mais. Entretanto, eu acho que é significativo o que nós assistimos hoje, e se Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, for para a próxima reunião do Mercosul para assinar isso com os membros do Mercosul, acho que isso diminui até mesmo a capacidade de mobilização dos lobbies do lado europeu. Ô Igor, não tem como a gente arranjar um país para atuar ali como um centrão, rapidinho, a gente resolve essa situação ali com votos do centrão europeu. Igor, brincadeiras à parte, eu queria entender como essa nova conjuntura global, principalmente patrocinada por essas mudanças e essa política comercial agressiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplicação de tarifas, atentados atrás de atentados à corrente de comércio global, aos órgãos que regem exatamente as transações comerciais entre países. Como essa conjuntura nova, essa briga comercial, disputa dos Estados Unidos com a China, fomenta essa chancela, pelo menos a perspectiva dela, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia?
Olha, Vitor, eu acho que a gente está vendo uma diferença, uma batalha sobre diferenças da visão de mundo, né? O presidente Donald Trump, ele tenta reformar o mundo e a Organização Internacional dos Países, a sua própria imagem, numa visão de acordos 2 a 2 e diminuindo as organizações internacionais, a ONU, a OMC. Ele mesmo agora saiu de 60 órgãos internacionais. Então, esse é um planejamento, inclusive a sua ação com a Venezuela, né, o sequestro de Nicolás Maduro, e a gente pode usar o termo invasão, foi feito a redil do próprio parlamento, do próprio Congresso americano. Por outro lado, a própria União Europeia, a sua consolidação é um órgão internacional, é um órgão supranacional, é um órgão multilateral. É justamente o oposto do ponto de vista ideológico do que depende, do que pretende o Donald Trump. Então, para eles, acordos multilaterais e avanços como esse com o Mercosul criam um contraponto importante. Agora, é importante também lembrar que em geopolítica nada acontece de uma maneira simples e direta. Ou seja, o fato da Venezuela estar iniciando uma transição, que eu acredito que será possível, democrática, a gente viu agora o início de libertações, inclusive de presos espanhóis, europeus, que voltaram para a Espanha, mostra o seguinte ponto: o petróleo venezuelano, seja ele extraído pelas empresas americanas ou até mesmo por outras empresas e adentrando dentro do Mercosul, poderá sim ser um substituto viável no futuro para o petróleo russo, já que as relações entre Rússia e União Europeia não se resolverão nos próximos anos. E hoje a gente está vendo a diminuição da compra de gás e de petróleo da Rússia e que na Venezuela, tendo um novo arranjo social e com os Estados Unidos, os europeus podem ter uma situação dupla. Ao mesmo tempo, comprar esse petróleo venezuelano via empresas americanas dentro do arcabouço do Mercosul, e isso valoriza o Mercosul, diminui a influência da Rússia na Europa, obviamente, lembrando que isso faz com que tenha um impacto na máquina de guerra russa, e ao mesmo tempo afaga um pouco Donald Trump de que estariam comprando mais petróleos venezuelanos e americanos. Então, existe sim uma estratégia desse acordo ter sido avançado basicamente uma semana depois dessa invasão da Venezuela. Então, os europeus estão tentando se movimentar e se reorganizar para fazer uma frente contra essas visões de Donald Trump, mas, ao mesmo tempo, criar sua própria zona de influência. Não há dúvidas de que o acordo Mercosul e União Europeia vai criar na América Latina uma influência europeia que muitas vezes não será de acordo com as visões de Donald Trump. Igor, enquanto a gente conversa, eu queria trazer para a nossa audiência algumas dessas repercussões de lideranças políticas na tela. Primeiro, do ministro Paulo Teixeira, que no X escreveu que em tempos de ataques ao multilateralismo é uma grande vitória do Brasil e do governo Lula a aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, criando o maior mercado de livre comércio do mundo. E Japão, Canadá e Reino Unido também querem acordos com o Mercosul, foi o que escreveu o ministro Paulo Teixeira. O ministro Silvio Costa Filho diz que, de Portos e Aeroportos, diz que depois de 26 anos de negociações, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul avança e marca um novo capítulo para o Brasil. Esse entendimento, segundo ele, amplia mercados, fortalece exportações e gera empregos. Continua ele dizendo que, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil voltou a fazer diplomacia com seriedade, diálogo e visão estratégica de longo prazo. Já o ministro do Transporte, André Fufuca, escreveu que países da União Europeia aprovam o histórico acordo com o Mercosul depois de 25 anos de negociações, abrindo mercados e ampliando trocas comerciais. Segundo ele, esse avanço fortalece o Brasil e a integração regional. Importante ressaltar a visão do presidente Lula sobre oportunidades para nossos produtores. Eu queria entender exatamente, pegar essa última fala, esse último trecho da publicação do ministro do Esporte, falando sobre oportunidades para os nossos produtores. Qual é a perspectiva para o agronegócio brasileiro, Igor, acerca exatamente dessa expansão da possibilidade de um mercado com taxas ou zero ou reduzidas?
Olha, é muito grande. A gente vai ver taxas reduzidas em alguns setores, taxas zeradas em outros. Isso significa que o mercado de agro brasileiro tem um potencial muito grande de crescimento, apesar das chamadas salvaguardas e cotas que são dentro desse acordo. Isso porque a capacidade produtiva do agro brasileiro e os preços que nós colocamos no mercado, principalmente em relação à Europa, são extremamente competitivos. Então, se você retira as barreiras comerciais, ou seja, coloca muito próximo de zero ou zero o comércio, a gente vai ter que impulsionar ainda mais o agro brasileiro. O peso do agro brasileiro, a partir do início desse acordo, vai ser muito maior, não só na economia brasileira, mas na economia latino-americana. Existe esse ponto que, para os produtores, é muito forte e a gente vai ter que entender como isso vai se desenvolver dentro do Brasil. A gente não pode entender essa riqueza concentrada apenas nos estados do agro. A gente vai ter que desenvolver aqui cadeias produtivas, e eu acho que principalmente no Nordeste, onde tem portos e aeroportos que são mais próximos da Europa, para a gente ter caminhos de escoar essa produção e que essa riqueza advinda do acordo do Mercosul e da União Europeia possa ser dividida em todo o Brasil. Lembrando também que existe uma expectativa de que esse acordo, quando ele já estiver na sua totalidade, pode aumentar o PIB potencial do Brasil em 0,5% ao ano durante 10 anos. Isso é muito grande apenas com as reações deste acordo. E tem um outro ponto, Vitor, que é fundamental. Isso diminui a pressão sobre Paraguai, Argentina e Uruguai. Lembrando que o Uruguai falava abertamente um acordo com a China. A Argentina já estava avançando para acordos com os Estados Unidos, então esse acordo se tornando realidade faz com que os outros membros do Mercosul possam centrar suas negociações com a União Europeia, diminui essa ansiedade que eles tinham de dizer que o Mercosul já passava muito tempo sendo um acordo político e não econômico, e também transforma o Mercosul em algo que seja bem visto para outros países, não só Bolívia e Venezuela, mas outros países do Mercosul podem sim ter interesse em adentrar o bloco, porque estando dentro dele, poderão acessar um mercado de 500 milhões de consumidores de alta renda, que é da União Europeia e que vai se expandindo para o leste europeu. Então, eu vejo isso com grandes benefícios, apesar, claro, que a indústria brasileira vai ter que se reinventar de uma maneira muito forte por causa da competição. Não há dúvida de que esse acordo tem um apelido até de carnes por máquinas, né? Porque a gente estaria exportando muito agro e trazendo muitos veículos, equipamentos, principalmente de países industriais como Alemanha, também Itália e França, né? Tem esse outro lado. E que a indústria brasileira, acho que pelo menos numa hora positiva, veio a questão da nova tributação sobre o consumo para dar mais fôlego de competitividade. Então, eu posso dizer, Vitor, que a gente está assistindo um momento histórico, tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista de retirar o Brasil e o Mercosul de uma posição de isolacionismo no comércio internacional, que era basicamente isso que nós tínhamos. Um momento histórico também do ponto de vista não só econômico, mas diplomático também, né, Igor? Conversei com Igor Lucena, economista e ex-presidente do Corecon. Igor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente nesse dia histórico. Eu que agradeço e um bom dia a todos, Vitor. Até mais.